Olá pessoal, Vinícius Cruz aqui da Casper Lab, laboratório de performance aqui do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um treinamento que pode te deixar um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, um pouco mais forte, que é o Sweet Spot Training ou o treinamento de limiar. Vou mostrar para vocês aí suas vantagens fisiológicas e como a gente consegue aplicar ele no dia a dia para poder ter otimização de tempo e um melhor aproveitamento de treinamento na temporada. Vamos lá! Gostaria de ressaltar aqui que esse intuito desse vídeo não é fazer prescrição de treinamento para ninguém. Eu não faço prescrição de treinamento, eu aconselho todos a procurar um profissional de educação física, um professor de educação física, um educador físico, que seja, para poder fazer seu acompanhamento. Converse com ele sobre essa modalidade que vale muito a pena. Cada um tem sua especificidade, sua peculiaridade e todos nós precisamos de uma mão de obra qualificada para nos auxiliar no dia a dia dos treinamentos. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que falar sobre o que seria o treinamento de resistência. Treinamento de resistência basicamente é você acessar as zonas cardíacas por um determinado período de tempo na semana, minutos ou horas. Por exemplo, para você fazer uma base efetiva, você tem que ficar praticamente 10 horas na semana na sua zona cardíaca 2. E o sweet spot é também uma área da zona cardíaca que a gente tem que acessar durante um período na semana para começar a ter um ganho fisiológico considerável. Ele é interessante que ele é uma área de limiar, de transição entre duas zonas. Ele é um treino que otimiza o seu tempo de treinamento, então você não precisa fazer uma base muito prolongada se você aplicar os intervalados no sweet spot. Eu vou mostrar aqui para vocês nos gráficos para ficar mais fácil da gente visualizar essa questão. Vale ressaltar que o sweet spot a gente só consegue fazer esse tipo de treinamento quando a gente sabe a nossa frequência cardíaca de limiar de lactato, que é quando a frequência cardíaca, quando a gente sai da fase aeróbica e entra no anaeróbico. A gente trabalha em cima dessa frequência cardíaca. Eu fiz o meu primeiro vídeo aqui que fala um pouco sobre esse teste para a gente achar essa zona cardíaca e definir o nosso limiar de lactato. Vou botar um link aqui e seria interessante você ver primeiro esse vídeo para entender um pouquinho mais e depois você voltar aqui para assistir sobre esse treinamento que a gente aplica a partir daquele teste, tá bom? Vou botar aqui um gráfico no vídeo para ficar mais fácil de visualização. Então, basicamente, temos aqui as nossas zonas cardíacas relacionadas ao esforço. Então, quanto mais para a direita, mais aproximado dos 106%, que é o esforço máximo do indivíduo. Temos de um lado a zona aeróbica, é uma zona que a gente consegue conversar, interagir com as pessoas que estão do nosso lado. A gente consegue manter esse treinamento nessa zona por horas e todo mundo se sente confortável e é um exercício tipicamente fácil. Do outro lado, a gente tem a zona de VO2 máximo, que já é uma zona de predominância anaeróbica, né? Nela a gente não tem conforto, a gente não consegue interagir com ninguém no nosso lado. O esforço é máximo e a gente não consegue ficar por muito tempo produzindo exercício nessa faixa a partir de 106% da frequência cardíaca. Então só nos resta ver que o SST está dentro da faixa de limiar de lactato, porém ele não ocupa toda a zona de limiar de lactato. Ele ocupa de 88% até 100% no máximo da nossa faixa, da nossa frequência cardíaca de limiar. Ou 84 a 97% da sua potência funcional, para quem tem potencímetro. Essa é uma área mista e os ganhos fisiológicos acontecem de forma... Você tem importantes ganhos fisiológicos, mas você não se cansa o suficiente para não ter que treinar, para ter que descanso no dia seguinte. Então você consegue repetir esse treino várias vezes na semana e você mantém assim a constância no treinamento no Sweet Spot Training. Ele te dá melhoria na potência,
aumenta o seu limiar de lactato, ou seja, a sua frequência de limiar ela aumenta, você fazendo intervalados constantes nesse treino. Ele é mentalmente confortável, você não sente que é um treino muito fácil e você também não sente que é um treino muito difícil. Então o Sweet Spot ele vai de 88% a 100% da sua frequência cardíaca de limiar de lactato. Essas aqui são os ganhos fisiológicos que a gente tem quando treinamos. Então, acabamos de descobrir que o Sweet Spot Training, ou SST, é um treinamento que a gente faz intervalado contínuo na frequência cardíaca de 88% até 100%. Mas quanto a gente pode fazer esse treino por semana? Já que ele pode ser repetido por diversas vezes na semana, já que é um treino que não é tão estressante assim e que te dá bastante desempenho, né? Isso depende do seu nível ciclístico, do seu nível que você atinge no teste de FTP, por exemplo, que a gente faz aqui no laboratório também. As coisas são intercaladas. A partir do seu nível, você tem a quantidade de horas que você tem que fazer durante a sessão de treino. E aí você conversa com o seu treinador e para achar os melhores dias para aplicar o SST na sua tabela de treino. Vou demonstrar aqui a tabelinha. Bom, gente, essa tabela aí, ela tem várias modalidades de ciclismo. Vai do mountain bike ao triatlon e o ciclismo de estrada. Vou dar um zoom aqui no ciclismo de estrada para explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso aí, o que ela quer dizer. Bom, o ciclismo a gente consegue, pelo teste de FTP, a gente consegue definir qual é o nível ciclístico do atleta. Então a gente divide nessas subcategorias, de iniciante, categoria 4, categoria 3, categoria 2 e categoria 1. Aí vem os profissionais nacionais e os profissionais mundiais, né? Então você vê que cada um tem uma carga horária de treino diferente do outro. Por exemplo, um atleta de categoria 3, que ele produz uma potência um pouco menor do que um atleta de categoria 1, por exemplo. Então, ele não consegue aguentar uma sessão maior do que de 60 minutos de SST de treino. Ele não consegue produzir o mesmo treinamento que um atleta profissional, por exemplo, consegue. O atleta profissional, por exemplo, aí vamos no World Tour. O World Tour, um treino de SST dele, ele tem que ficar 240 minutos fazendo os intervalados. Enquanto o categoria 3 tem que ficar apenas 1 hora de intervalado. E como é que funciona esse tipo de treinamento? Aqui é o esquema clássico de um treinamento de SST. Você divide pelo tempo e por frequência cardíaca, certo? Então, aqui ele vai ter um aquecimento. Em 10 minutos ele vai ficar fazendo força a 93% da frequência cardíaca dele. Depois ele vai relaxar, ou seja, a frequência vai parar de fazer força, a frequência cardíaca dele tem que chegar a 60% do limiar de lactato durante 5 minutos, depois mais 10 minutos, depois mais 5 minutos de relaxo. Somando isso, ele acumula, esse treino aí são 5 vezes de 10 minutos. Então no final desse treino, ele vai acumular 50 minutos de SST, que seria um treino de um atleta da categoria 4. Então, cada vez que o atleta aplica ali os 10 minutos, acumula para somar o treino por completo. Note que o SST ele pode ser de 10 minutos, de 8 minutos, de 12 minutos, de 15 minutos, aí depende do que o seu educador físico, seu treinador passe para você. Depende da sua necessidade de prova, de treinamento, e aí você tem que conversar com o seu treinador para poder saber a sua especificidade e traçar a melhor estratégia de treinamento de SST para você. Espero que tenha entendido bem essa nova modalidade de treino que você tem a partir de um teste aeróbico que a gente faz aqui na Casper. Vem aqui fazer esse teste para você poder habilitar isso no seu dia a dia de treinamento e saber também o seu nível ciclístico para saber quanto tempo você precisa fazer o SST para ter ganhos, para ter melhora, para ter potência e ganhar mais velocidade.
e vem aqui para entender um pouquinho mais, que pessoalmente a gente conversa um pouco melhor. Eu agradeço aí a todos e muito obrigado e espero que eu dei sugestão sobre futuros vídeos aí que eu pretendo estar fazendo sempre para ajudar a comunidade ciclística aqui do Rio de Janeiro. Um abraço. Casper Lab, vem pra cá, gente. Abraço. Tchau, tchau.